Olá, estamos de volta com a do Vale Saúde e hoje o nosso convidado é o Dr. Mauro. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E eu gostaria que você se apresentasse. Bom, meu nome é Mauro Leme, sou ortopedista, sou formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Tenho curso de especialização em ortopedia e cirurgia do tornozelo e pé e estou em Avaré exatamente há 10 anos hoje. Olha só, nossa, que bom! Mês de fevereiro de 2022 fez 10 anos que eu me mudei para cá. Olha só. Então, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a medicina regenerativa, que eu sei que é uma das suas especialidades e que hoje em dia a procura por esse tipo de tratamento tem aumentado muito. Então, conta pra gente qual é o processo da medicina regenerativa e o que você usa para desenvolver a medicina regenerativa. Ok, Beth, para a gente entender a medicina regenerativa, a gente tem que entender o que é degeneração. O nosso poder regenerativo, ele diminui com o passar do tempo. Quando a gente está na fase mais infantil, criança, adolescente, nós temos um grande poder regenerativo. E conforme a idade vai passando, esse nosso poder regenerativo vai diminuindo. E as nossas lesões do dia a dia vão aparecendo devido a essa baixa regeneração nas idades mais avançadas. A medicina regenerativa, ela trabalha com o estímulo desse poder regenerativo que está diminuindo. Existem algumas substâncias que, quando em contato com alguns tecidos, elas geram um aumento desse poder regenerativo. Por exemplo, hoje é muito utilizado ácido hialurônico. Tá? O que o ácido hialurônico faz? Ele entra dentro da cadeia regenerativa para ativá-la. Tá? Através de estímulos químicos, as células começam a ativar o poder regenerativo. Existem outras substâncias de estudo? Existem. São aplicações? Aí assim, eu trabalho com dois tipos de medicina regenerativa. Uma delas são as aplicações guiadas por ultrassom. Tá? Através das lesões identificadas no ultrassom, a gente consegue ir com uma agulha, tá? Fazer o agulhamento dessas lesões e injetar algumas substâncias de estímulo regenerativo. O ácido hialurônico é uma delas. A gente consegue injetar dentro das lesões, ao redor dos tendões, ao redor das bursas, que são muito faladas hoje em dia, as bursites. E esse poder regenerativo do próprio organismo gera uma cura desses processos. E esse procedimento é feito de forma ambulatorial ou é feito no centro cirúrgico, sob anestesia? Como se dá essa aplicação? Nós temos diversas aplicações, tá? Vou comentar algumas que são muito famosas. Para osteoartrose de joelho, por exemplo, a gente faz, são todas feitas no consultório, tá? Todas feitas sobre anestesia, tá? Para osteoartrose, por exemplo, anestesia local. Anestesia local. Existem algumas aplicações, por exemplo, dá um exemplo aqui, quando você vai fazer aplicação em patologias da coluna, tá? Existe uma metodologia de você fazer essas aplicações através de um aparelho chamado escopia, que só tem no centro cirúrgico, para identificação do ponto da agulha, enfim. Dá para fazer por ultrassom no consultório? Também dá, mas é outro método. São todos feitos sobre anestesia, tá? Fascite plantar, que é o vulgo esporão, né, que todo mundo chama, algumas tendinites do tornozelo, osteoartrose de joelho, são todas feitas sob anestesia. Se a anestesia é o ponto de entrada da agulha, com o ultrassom você vai até o ponto onde você quer chegar com a agulha, tá? E ali você injeta um líquido desejado. Tá? Um outro método que eu também estou utilizando, que é a onda de choque. Tá? O que é a onda de choque? É uma história bem interessante. Na Segunda Guerra, tá? Alguns soldados que morriam no mar, durante necrópsia, eram vistas algumas lesões pulmonares e não se sabia de onde vinha. Depois de fazer o estudo,
viu que as bombas que explodiam no mar emitiam ondas que iam propagando pela água e entravam no corpo do soldado e faziam uma lesão pulmonar. Sim. A partir daí descobriu-se a onda de choque. Choque é choque mecânico, tá? O choque mecânico das partículas. Ele não é invasivo. Não é invasivo. Ele não é invasivo. Não é invasivo. E também não precisa ser usado algum medicamento não, quando nada, você faz essas nada. ondas de choque, sem dor e também. E é interessante a onda de choque dentro da ortopedia. O que eles começaram a utilizar essas ondas de choque? Começaram a utilizar para quebrar pedra no rim. Então aquele aparelho que quebra a litotripsia extracorpórea, aquele aparelho é uma onda de choque. Tá? Essa onda é emitida por um aparelho, entra pelo corpo do paciente, sem invasão, né? Através de estímulo mecânico, vai até a pedra no rim e quebra essa pedra. Tá. Alguns pacientes começaram a sofrer ossificação da região da asa do ilíaco, que é esse osso da bacia. Então eles começaram a estudar qual que é o que essas ondas de choque faziam no osso. Eles promoviam ossificação. Descobriram que as ondas de choque faziam o estímulo de ossificação. Na verdade, destruíam os cálculos, mas descobriram Descobriram outro uso outra coisa no meio do processo. Aí começaram a utilizar para pseudoartrose, para alguns tipos de fratura, e descobriram que isso faz bem, através de estudos, descobriram que isso tem benefício para os tendões, para as bursas, enfim, para outras patologias. Dentro da ortopedia. Dentro da ortopedia. E hoje existem algumas indicações muito boas para a onda de choque. A própria fascite plantar, o esporão do calcâneo, as tendinites do tendão de Aquiles, as tendinites trocantéricas, que é aqui no quadril, são ótimas indicações e muito bem tratadas com onda de choque. Então, além das fraturas, os processos inflamatórios também são processo inflamatório, dor, também são tratados com a onda de choque. Também são tratados com onda de choque, tá? Algumas tendinites muito conhecidas, epicondilites no cotovelo, são tratadas com onda de choque através desse estímulo regenerativo, tá? A calcificação óssea de uma criança hoje, vamos falar aí uma fratura de punho, uma criança, em torno de um mês e meio, esse osso está consolidado. Num adulto, isso demora de 3 a 6 meses. Por quê? Porque o poder regenerativo da criança é muito maior. No adulto, como o poder regenerativo é menor, a onda de choque ela pode ser utilizada nos tratamentos de diversas patologias por aumentar a regeneração. E com o passar da idade, isso fica mais difícil ainda esse processo. Cada vez mais. Nas mulheres, principalmente na menopausa, ou isso não tem muito a ver com as mulheres, devido à diminuição de alguns hormônios, tá, muito mais acentuado do que no homem, tem um pouquinho mais de dificuldade dessa regeneração. Entendi. Tá? Se você parar para ver, a osteoporose hoje é muito mais frequente em mulheres na terceira idade do que os homens. Doutor, e quanto tempo esse tratamento? Ele é feito assim aleatoriamente? Existe um protocolo ou é de acordo com o tipo de fratura? Como é o tratamento? Tá, hoje existe uma sociedade, chama Sociedade Brasileira de Terapia de Onda de Choque. Essa sociedade ela estabelece um protocolo. Como é que é feito esse protocolo, Beth? São feitos estudos multicêntricos, onde é estipulado vários protocolos que é aplicado numa população, e você vê qual que é o protocolo que mais se adequa ao tratamento, que tem uma maior efetividade no final do tratamento. Tá. Isso é avaliado através da idade, através do tipo de fratura? Como é feita essa avaliação para aplicar o protocolo? Através do diagnóstico. Através do diagnóstico você tem um protocolo específico. Por exemplo, pseudoartrose, tá? Quando a consolidação não tá indo bem, tá? Quando o osso não faz aquela calcificação de uma fratura. Você faz 5 sessões, uma a cada semana, tá? E aí você tem os níveis de energia, frequência de onda, tudo estabelecido dentro de um protocolo. Tá. Tendinite do tendão de Aquiles, você faz 3 semanas seguidas, uma vez por semana, um protocolo estabelecido com frequência, intensidade,
Então, assim, é tudo estabelecido, Então, existem protocolos para a aplicação das ondas de choque. Sim, claro que isso não é uma regra. Tá? Isso é um protocolo onde você pode estabelecer uma mudança de acordo com o perfil do paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente que é mais idoso, está com uma pseudoartrose ou está com uma tendinite, aí eu quero associar uma sessão a mais. Quero adicionar uma sessão no final. Sim. Eu posso fazer sem problema. Tá? Ou o paciente chegou no final de um tratamento de uma tendinite, não obteve um resultado satisfatório. Eu posso associar uma sessão a mais de onda, uma ou duas, de acordo com o que eu avaliar. Tá? Existe um protocolo, ele não é obrigatoriamente seguido. Claro que esse protocolo, ele é um protocolo estabelecido através de estudo populacional. E lógico, no estudo populacional a maioria dos pacientes melhora, mas sempre tem um ou outro ali que foge do perfil. Então a gente tem que ir de acordo com o paciente, de acordo com o tipo. Eu já tive paciente com tendinite de Aquiles, que na segunda sessão já tinha melhorado. Olha que beleza. A gente chega até a terceira, Sim. Porque é o protocolo. Eu já tive uma de Piraju, que eu cheguei na quarta sessão e não tinha melhorado nada. Tá? Voltou um mês depois, falando que tinha melhorado 60%. Olha. Então, assim, o protocolo utilizado existe, tá? Mas ele pode sofrer variações de acordo com aquilo que você avalia no paciente. Entendi. Doutor, tem contraindicações? Por exemplo, gestante, existe. Paciente com câncer no local, ou paciente com problema de coagulação, um problema severo, por exemplo, de coagulação, isso é contraindicado? Esse tipo de tratamento, existe contraindicação? Por exemplo, nesses casos, não sei se tem outros também, nesses casos que eu citei, tem alguma contraindicação? Existe um protocolo de contraindicação. Você falou os três principais, que é alteração de coagulabilidade, tá? Quando o paciente tem uma coagulação abaixo do normal, gestantes, tá? Porém, a gestante, ela está contraindicada para fazer próximo do abdômen, tá? Por exemplo, uma gestante que está com uma tendinite no calcâneo ou com uma fascite plantar, é uma contraindicação relativa. Eu posso fazer de acordo com aquilo que eu avaliar. Câncer, tá? As patologias cancerígenas, elas são contraindicações absolutas de fazer terapia por onda de choque. E se não for no local, por exemplo, ou mesmo assim é contraindicado? É relativo. Tá? É relativo se não for no local. É um câncer, ele tem um câncer de fígado, mas ele está com dor no pé. É uma contraindicação relativa. Tá? Eu, particularmente, evito fazer esse tipo de terapia em pacientes oncológicos. Tá. Doutor, outra coisa, hoje em dia a gente sabe que aumentou muito a questão dos exercícios físicos, o pessoal às vezes abusa um pouco, independente da idade ou não, a gente acaba abusando. E a fratura por estresse de exercício é uma coisa que é comum hoje em dia, né? Como que você está vendo isso? Como que estão os tratamentos com relação a esse tipo de fratura? Então, Beth, tem algumas fraturas por estresse que são clássicas, tá? Pacientes que fazem muita caminhada. Eu vou citar uma fratura clássica, que é a fratura do terceiro metatarso, no meio do pé. É uma fratura clássica muito bem tratada com onda de choque. Sim. Fraturas de fíbula, fraturas de tornozelo, fraturas de... até quando alguns pacientes que fazem muito exercício vêm com dor no consultório, a gente pede ressonância, a gente vê na ressonância que o osso não está com uma fratura, mas ele está com o princípio de um edema ósseo, que já é preditivo para uma fratura seguinte, a gente pode indicar a terapia por onda de choque. Tá? Não necessariamente você ter a fratura por estresse, mas se você tiver um preditivo numa ressonância, que é um edema ósseo, você está autorizado a aplicar a terapia por onda de choque. Uma inflamação, uma questão de dor também, pode ser feito a onda de choque? Depende de onde for esse processo. Tá? Por exemplo, uma artrite no joelho não tem indicação para você fazer onda de choque. Por quê? Porque ela é um processo inflamatório intra-articular, ela é dentro da articulação. Mas se você tem uma tendinite patelar no joelho, que ela é superficial,
tem indicação absoluta de onda de choque. Entendi. E é um tratamento muito efetivo. E na verdade a medicina regenerativa, então, ela diminui a questão da cirurgia, muitas vezes. Com a medicina regenerativa, a aplicação de ondas de choque, isso diminui, dependendo do caso, que a pessoa tenha que passar por uma cirurgia. Beth, a medicina regenerativa, ela é uma medicina muito jovem. Tá? Eu não tenho esse dado para falar para você se no futuro ela vai reduzir o número de cirurgia. Eu acredito que ela possa reduzir, tá? Mas não tem nenhum estudo comparativo Que comprove. Antes e depois se isso realmente diminuiu. Mas eu acredito que isso possa acontecer, dado que a gente está falando aqui de uma medicina regenerativa e as lesões degenerativas são grandes culpadas por cirurgias no futuro. Então tá bom. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a seguir.